noite a cada um de vocês. Bom podemos estar neste lugar. Aqui podemos louvar o nome de Deus. É um prazer por estar mais uma vez aqui com vocês. Eu estava agora há pouco no conselho de pastores. Todos os pastores da Igreja Adventista para essa região do Amazonas, do Acre, Rondônia e Roraima. Eles estão no concílio que começou ontem à noite, ele vai até segunda-feira à noite. É um momento de educação continuada, de avaliar alguns pontos importantes para continuarmos nessa caminhada com Cristo. Mas nesta manhã eu queria partilhar com vocês uma pequena reflexão. Algumas questões da vida têm sido bastante questionadas nos últimos dias. Quando eu digo nos últimos dias, estou falando de alguns anos. Existe uma cultura bastante forte chamada pós-modernismo. Ela se estabeleceu diante de algumas correntes de filosofia já há mais de 50 anos. Mas é a moderna, é a última, é a que está vigente e ela é muito forte nos nossos dias. Se nós fôssemos resumir, é difícil resumir todo um conjunto numa única frase, mas uma das coisas muito importantes dentro dessa forma de ver, dessa cosmovisão, é de que não existe uma realidade absoluta, não existe uma verdade única, não existe uma única verdade. No fundo, existe a minha verdade, a sua verdade, a do outro, e todas são verdades. É tudo forma de ver. A forma como eu fui criado, a forma como eu aprendi, aquilo é a minha verdade. Mas existem outras, e todas são reais. Dentro desta forma de observar e ver a vida, não existe uma realidade absoluta, não existe aquilo que no passado era comum, realidade capital. Algo bem definido, bem marcado. Mas quando nós olhamos a vida e algumas questões que encontramos na vida, percebemos que existem sim realidades capitais. Existem verdades que, a despeito de quem quer que seja, onde esteja, são realidades capitais. Eu queria, nesta manhã, refletir com vocês em 5 que a Bíblia nos apresenta. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28. Se for possível, você abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura. Livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27 e verso 28. Aqui o autor de Hebreus, segundo aquilo que cremos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aqui estão as 5 realidades capitais na vida. A despeito de quem quer que seja, aquilo que creia, aonde esteja, essas 5 realidades alcançam a todos eles. O texto começa logo assim: aos homens está ordenado que morram uma só vez. A mais trágica realidade do ser humano, a morte. E algo que não manda recados. Algumas vezes, alguns sinais, mas ninguém nunca espera. Ninguém se planeja para isso. Esses dias participei de um momento fúnebre de uma família aqui em Manaus. Uma senhora estava bem forte,
Sentindo algumas dorzinhas pequenas, tomou um remédio como de costume, mas nada além disso extraordinário. Como aquela dorzinha, não passou, mas não era uma dor assim que incomodava, não era aquele infarto como algumas pessoas imaginam, né? Aquela dor forte que te impulsiona logo a buscar o socorro. Era algo mais suave, mas a dorzinha que persistia. Ela resolveu ir ao médico. Foi lá, infelizmente descansou no Senhor. Um infarto. Ninguém espera, ninguém se prepara para isso. Ninguém busca isso, a menos que esteja com seu juízo distorcido. O fato de que a cada dia, segundo alguns relatórios, cerca de 100 pessoas morrem a cada minuto. Nesta conta, nós chegamos a uma realidade bastante trágica. São cerca de 144 mil pessoas por dia, algo como 52 milhões de pessoas por ano. Seguindo essa lógica matemática, quer dizer que em 90 anos, toda a população do planeta inteiro, ou seja, todo mundo, descansa. Apesar dos muitos bilhões de pessoas, em 90 anos, há uma renovação completa de todos que estão sobre a face dessa terra. O texto é bem claro: aos homens está ordenado que morra uma vez. Não existe nada mais certo do que a morte e nada mais incerto do que a vida. Hoje, mais próximo dela do que ontem. Ela está aqui conosco desde a queda do homem, desde que o homem cometeu o primeiro pecado. E ainda nós não nos acostumamos com ela, porque Deus nos criou para a vida e não para a morte. Nós não queremos isso. Às vezes ouço algumas pessoas dizerem: não tenho medo da morte. Não tem problema, eu estou forte, estou preparado. Mas eu já acompanhei muitas pessoas em momentos fúnebres, muitas famílias, na verdade. E a gente, naquele momento, naquele ambiente onde paramos para refletir e pensar a vida, se percebe que não existe ninguém preparado, não existe ninguém forte. A morte é uma estranha. No texto de Hebreus que nós acabamos de ler, diz que aos homens está decretado morrer apenas uma vez. E é bem claro, é bem fácil nós entendermos isso aqui, é muito claro. Porque a Bíblia fala de outras mortes, não apenas uma, ela fala de pelo menos 3. A primeira morte é a consequência natural do mundo onde estamos, a sequência da vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos, e infelizmente descansamos. Essa é a morte natural. E a esta, ninguém, aqui nesta terra, está livre. A Bíblia fala de uma outra morte. A segunda morte é diferente. Porque a Bíblia nos diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, que a todos nós cabe uma escolha. E agora está falando de eternidade, daquilo que Deus está preparando para nós. Alguns vão poder estar nesse lugar que Deus está preparando para nós. Mas agora é uma questão de escolha. A vida eterna ou a morte eterna? Esta cabe uma escolha. Eu posso escolher. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz que o sonho de Deus é de que todos, sem exceção, escolham a vida. Mas infelizmente muitos escolhem a segunda morte. E nesse caso específico, conforme a Bíblia nos diz, quem determina o meu futuro sou eu. Ao escolher onde eu quero estar. Apenas eu mesmo, ninguém mais. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame os meus filhos, eu não tenho condição de escolher para eles o que eles querem com relação a este futuro. O futuro que Deus está preparando para nós. Não tenho essa condição, não me cabe. A questão é pessoal, é a minha escolha, é o que eu faço. Mas a primeira realidade capital que alcança qualquer pessoa em qualquer lugar é o fato de que aqui nessa terra, todos nós estamos sujeitos à morte. Mas o texto bíblico continua, livro de Hebreus, capítulo 9. A Bíblia diz assim, verso 28 e 29. Depois disto, o juízo.
Esta é uma solene realidade. Me diz que a única oportunidade que eu tenho de escolher agora a vida é hoje, é agora. Porque depois desse momento da morte, do descanso natural da vida, não há outra oportunidade, não tem uma nova chance. O que existe após isso é o fato de que estarei diante de um juízo. Portanto, a chance que tenho de escolher a vida eterna é esta vida. Nós encontramos muitas ideias, muitas ideologias que querem nos fazer crer de que existe uma nova oportunidade, uma nova chance. Por mais que de repente eu falhei agora, eu vou ter uma chance de novo. Satanás é extraordinário em espalhar mentiras. Nós encontramos muitas delas hoje. Existem 3 ideias básicas quanto a isso. Uma delas diz o seguinte: ela está muito ligada ao materialismo. Viva do jeito que você quiser. Aproveite tudo que essa vida tem, não importa o que seja, aproveite, porque afinal de contas, tudo vai acabar mesmo. Você vai morrer e tudo que isso aqui vai um dia acabar. Então, viva do jeito que der. Aproveite tudo. Essa é a ideia básica por trás do materialismo. Tenha tudo, corra atrás de tudo, aproveite tudo, porque no final tudo morre. Então, aproveite. Essa é uma das ideias muito fortes dos nossos dias a propósito. Existe uma outra ideia, ela carrega um ar diferente, um ar que diz ser religioso, mas não necessariamente. Ela diz mais ou menos assim: não se preocupe com o amanhã, não se preocupe, você vai ter uma oportunidade, depois que você morrer, você vai ter a chance de voltar, de muitas formas diferentes, de muitos meios diferentes, até que você vá corrigindo as suas falhas, então você vai alcançar um status diferenciado, um status da luz. Essa é uma ideia muito forte, muito difundida nos meios de comunicação dos nossos dias. A mídia explora muito essa ideologia. Não se preocupe. Errou, não conseguiu acertar agora? Fica tranquilo, você vai ter a morte natural. Depois da morte natural você vai ter uma nova chance. E aí você acerta o que errou. A gente vê isso muito hoje. As mídias, de forma geral, exploram muito essa ideologia. Existe uma outra ideologia que diz assim que você não precisa se preocupar. Falhou alguma coisa, não conduziu a vida da melhor forma possível, não se preocupe, os teus amigos, os teus parentes, depois, eles vão dar um jeitinho, vão trabalhar para que você então alcance o local correto, vá para o lugar certo. No fundo, todas elas não passam de cantigas de niná. São cantigas onde Satanás está embalando muita gente. A grande verdade é que toda oportunidade que temos de alcançarmos a salvação se chama esta vida. Isso está bem definido no texto que nós acabamos de ler. A todos cabe morrer uma vez. Depois disto, o que diz o texto? O juízo. Não há uma segunda oportunidade, uma nova chance. A única chance que tenho é hoje. Esta vida. Depois dela, o assunto está encerrado. A única coisa que sabemos é que a vida é incerta e não sabemos do próximo minuto. E sendo assim, o único tempo de preparo para esta vida eterna que Deus está nos oferecendo se chama hoje. Agora. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3, aí pertinho, você pode abrir, conferir. No verso 8, capítulo 3, no versículo 8, ali Paulo diz o seguinte para nós. Essa é a mensagem de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não faça o quê? Não deem o coração duro, não resista. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, vocês são inteligentes. Quanto tempo tem hoje? Quantas horas? Quantos minutos? Hoje é muito tempo. Nós temos aquela falsa impressão de que hoje é rápido, né? Hoje tem muito tempo. Se você for bastante preciso nas decisões da vida, você vai perceber que tudo o que temos é o minuto em que você acabou de respirar, ou o segundo onde você respirou agora. Porque o próximo você não sabe. Você não consegue precisar ou dar certeza absoluta do próximo segundo, da sua próxima respiração. Segundo a lógica do texto bíblico, quer dizer que a única oportunidade que eu tenho de fazer as escolhas certas na vida é exatamente o minuto em que estamos agora, olhando-nos uns aos outros. Nós
Nós não temos outra chance. Temos essa. A próxima eu não sei. Posso ter? Posso não ter. Lembro de uma história que li há algum tempo. Contava de um rei. E em alguns momentos da vida, onde ele estava um pouco triste, meio para baixo, ele contratou uma pessoa, um bobo da corte. E ali ele fazia algumas atividades, umas brincadeiras, contava algumas coisas e alegrava o rei. Ele ficava mais leve naquele dia, ficava bem. Uma ocasião, ele estava meio mal e chamou essa pessoa e ele desempenhou seu papel de forma extraordinária. O rei ficou tão feliz, assim, tão sorridente, esbanjou, extravasou. Ele foi aquela pessoa e disse o seguinte: bom, eu nunca encontrei alguém tão bobo quanto você. Não existe, eu acho. Vamos fazer o seguinte: eu vou lhe dar o meu cetro. Quando você encontrar alguém mais bobo que você, passe a ele. E o tempo passou e muitas vezes aquela pessoa vinha ao rei e ali fazia o seu trabalho, desempenhava muito bem, alegrava, deixava leve o ambiente. Passou um tempo e o rei estava muito mal. Adoeceu. Uma doença que o levaria à morte. E ele sabia disso. Um momento de depressão, naquele momento que você para refletir e percebe que de repente não aproveitou bem a sua vida, ele se afundou na depressão naquele dia, ele chama aquela pessoa então para ver se ajudava ele a desaparecer um pouquinho. E ele entrou e percebeu que o rei naquele dia estava diferente, não era a mesma pessoa. Então ele não fez as micagens que ele faria. Parou para conversar com ele. Escuta, você não está legal hoje. Não é como os outros dias. Os outros dias você não está muito bem, quer se divertir um pouco, mas hoje é diferente. O que está acontecendo? Aí então começa a dizer o que estava acontecendo. Ele estava doente, não estava bem, a doença era algo muito sério que levaria à morte. Então aquele bobo fez uma pergunta: bom, você se preparou para esse momento, não se preparou? O rei olha para ele e diz assim: infelizmente, não me preparei para isso. Naquele mesmo momento, o bobo, que não era bobo, pegou o cetro e deu ao rei. E disse assim: encontrei alguém mais bobo do que eu. Porque se eu vou fazer uma viagem para um lugar que não tem volta, no mínimo, eu estaria preparado. Mas encontrei alguém que, sabendo disso, não se prepara. Tolo é aquele que faz previsão só para esta vida. Esta ideia de quero vencer na vida, então nos empenhamos em estudar e crescer e trabalhar e avançar, então vem a profissão, vem a carreira, aproveitar, ser alguém, ter condições. Isso é muito pouco. É o trabalho do bobo. É melhor morrer analfabeto, porém preparado para o dia do juízo divino, do que ter um título e morrer como um tolo. Viver só para esta vida pode ser fatal. Não importa o quanto de bom alcancemos, não importa se dinheiro, se posse, se títulos, se bens, nada disso garante a minha felicidade nesta vida, nada disso garante muito mais ainda a minha felicidade eterna. Todos querem garantir um bom futuro, porém nos equivocamos com o limite do depois. Vocês já ouviram isso, né? Amanhã dá tempo, depois eu faço, ainda tenho chance, posso esperar. Eu lembro de algumas vezes que, conversando com algumas pessoas, eu ouvi muito dessas respostas. Eu lembro de uma de forma bem específica, uma moça, adolescente jovem, ela tinha 18 anos de idade. Isso aconteceu em Morubá, no estado do Espírito Santo. Desde pequena, criada com os seus familiares, seguindo os caminhos corretos da vida ao lado de Deus. Mas houve um momento na adolescência que ela se desencantou com a história de Deus e se afastou, não mais caminhava ao lado de Deus. Estava com a família, mas envolvida com algumas coisas diferentes que não deveriam. Começou a beber.
E os amigos, os familiares, muitas pessoas falando, não faça assim, tem um caminho melhor para a vida, vamos à igreja, venha comigo. Estava acontecendo na igreja num evento naquela ocasião. E as amigas que estavam frequentando a igreja foram a ela, a convidaram. Vamos à igreja no sábado. Isso foi na sexta-feira, quando ela estava saindo do trabalho. E ela disse, nesse sábado eu não vou, no outro. No outro eu vou, esse eu não vou não. Naquele domingo na sequência, infelizmente houve um acidente de carro e ela nunca mais pôde ter a chance de ir na igreja que não havia prometido. Nos iludimos com essa história e depois. O limite do depois nós não conhecemos. Não sabemos. Como eu disse, todos querem garantir um bom futuro e não tem nada de errado em você buscar o sustento da vida. Mas bobo é aquele que se prepara só para esta vida. Lembra que não diz o texto de Hebreus? A todos nós está definido aqui uma morte, a natural, a sequência da vida aqui nesta terra. Mas depois, o que temos? Um juízo. Estamos preparados para ele? Porque a única chance que tenho de me preparar é agora. O nosso encontro com o juiz do universo é o último depois. Não há outro depois disto. Eternamente salvos ou eternamente perdidos. E o último lance de nossa história acontece exatamente agora, enquanto eu estou respirando, porque depois não há outra oportunidade. Mas quando nós voltamos ao texto bíblico do livro de Hebreus, nós encontramos 5 realidades capitais. Em hebraico existe uma estrutura poética bastante interessante, é o quiasmo, onde o centro concentra o principal ponto. Ela vem numa crescente, alcança o ápice, e depois ela vai numa decrescente, sempre com rimas de ideias. E quando você vai aqui ao terceiro ponto, você tem o ápice das verdades. A Bíblia diz assim: Cristo ofereceu-se uma vez para sempre. Essa é a grande verdade central aqui no texto. É o centro da história. Por mais que você não creia em Cristo, ainda é o centro da história. Na cruz nós temos a revelação máxima do amor de Deus, um amor espontâneo. Deus a deu essa revelação. Não sendo por decreto, não acontece assim. Eu vi o irmão Elcio que está acompanhando. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, simples. A esposa aqui do lado, não é? A senhora o ama porque ele baixou um decreto na sua casa? É assim? Um contrato? Você tem que amar o Elson, tá? Vai lá no cartório, registro. Funciona assim? Se ama por decreto? Não existe isso. Amor é uma escolha. Ela olhou o irmão Elson, viu nele coisas que ninguém mais viu, e escolheu amá-lo e viver com ele. É assim que Deus fez comigo e com vocês, conosco. Ele escolheu nos amar, um amor espontâneo, um amor onde é tão intenso, de que ele foi à cruz, e a Bíblia diz, se ofereceu. Em Jesus, Deus dignificou o homem, adotando para sempre a natureza humana. Ele valorizou os habitantes desta terra. Significa que a presença de Cristo hoje no céu se relaciona diretamente comigo, pois existe hoje lá, à direita de Deus, um homem que intercede por mim e por você. Não é um homem qualquer, não é como eu e você, não. É um Deus homem. Seu ministério é por nossa causa. Todo o ministério de Cristo é por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter a chance de ter essa escolha. A escolha do hoje e do agora só é possível porque Ele me deu essa oportunidade. Porque no reino do pecado e no reino de Satanás não temos chance. Cristo então vem a essa terra, se oferece e hoje intercede no santuário celestial a todo momento por mim e por você. O amor de Deus, no entanto, espera uma resposta de cada um de nós. E o mais triste é um amor não correspondido. Acho que vocês conhecem bem isso.
alguns de vocês, os mais velhos, os mais novinhos, as crianças talvez ainda não. Eu lembro de uma situação parecida que aconteceu comigo, algo parecido comigo. Quando eu era bem moleque ainda, eu estava na 6ª série. Eu lembro que na sala tinha uma menina que era a mais bonita da escola, da sala, né? E todos os meninos olhavam e achavam ela muito bonita. E eu também, eu não era diferente. Mas ela nunca deu bola para mim. E você fica com aquela história de amor não correspondido. É estranho, esquisito isso, né? Agora imagina que Deus se oferece de forma extraordinária por você, por mim, por nós. E nessa relação de amor, Ele espera o quê? Que eu corresponda. A nossa resposta de amor é quando nós nos desvencilhamos do pecado, quando deixamos de lado essa vida suja que Satanás tem para nós e começamos a viver com Cristo. Mas infelizmente muitas pessoas continuam envolvidas com o pecado. Aqueles que dizem que amam a Jesus, que respondem impulsivamente a esse amor, dizem, lembram que entre dizer e fazer existe um enorme abismo. Algumas pessoas dizem amar a Jesus, mas também querem amar o pecado, então vivem naquele amor dividido. Nós conhecemos isso na vida real, aqui, vivida por nós hoje, que um amor dividido é horrível, não presta, ninguém aceita isso. Imagina quando é isso. Mas sabe, irmãos, antes de nós sermos tirados do pecado, gravem essa frase, é necessário que o pecado seja tirado de nós. Antes de nós sermos tirados desse mundo de pecado, para o que Cristo está preparando para nós, aqui o pecado precisa ser tirado do meu coração. O pecado é um corpo estranho na vida que precisa ser eliminado o quanto antes. A nossa comunhão com Cristo deveria ser tão íntima que o pecado não encontrasse lugar na nossa vida. O problema é mais ou menos como a areia movediça. Existe um lugar, uma praia da Bretanha, que é bastante conhecida por areias movediças. A areia movediça é um negócio estranho, ela não tem muita sustentação ali do solo, então a pessoa se afunda fácil. Uma história conta de que um desavisado, passeando pelas praias da Bretanha, chegou a essa praia, uma praia bonita, muito chamativa, mas ele não se atentou ao fato de que não tinha ninguém. Achou que era uma praia deserta, foi explorar. A história conta de que essa pessoa, ela começou a avançar e percebeu que, conforme ele avançava, a areia era muito instável e começou a afundar. Mas no começo afundou um pouquinho, você achou que dava, avançou mais alguns passos, percebeu que afundou muito. Ele tentou voltar, mas estava sozinho. Quanto mais ele se mexia, mais ele afundava. Uma história triste. É um relato de alguém que foi encontrado depois, infelizmente, sem vida. É exatamente assim que o pecado faz conosco. Nos encantamos com algumas questões. O pecado é bonito, se não fosse bonito a gente não se aventurava nele. Nos encantamos e começamos a avançar, é um pouco frágil, mas a gente dá um passo a mais um ou outro, percebemos de repente que já está ali pela metade da canela. Quanto mais eu me bato, quanto mais eu tento me sair, mais eu... Só existe uma forma de você escapar de uma areia movediça, uma única. Você precisa erguer a mão para alguém que está fora. Sozinho, você não sai, porque qualquer movimento seu vai fazer com que você se afunde mais. Precisa haver um agente externo, alguém que estenda a mão e te puxe de lá. O pecado é igualzinho. Quando eu me envolvo no pecado, eu não consigo ser sozinho. Eu preciso de Jesus Cristo. E é o que diz o texto bíblico. A principal verdade, a maior de todas as realidades capitais, é de que Cristo se ofereceu por você, para fazer aquilo que você não pode fazer, te salvar. Mas o texto continua. A quarta verdade capital que aparece no texto bíblico diz assim: aparecerá segunda vez. Nós querendo ou não,
queiramos ou não, preparados ou não, prontos ou não, tão certo como a morte, é o fato de que Jesus vai voltar. Por mais que as pessoas queiram dizer que não, nós temos evidências históricas de muitos outros eventos que nos dão certeza de que este vai acontecer. Tem gente que acredita em muita coisa com relação à volta de Jesus. Muita coisa. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que a volta de Jesus é invisível, e nós encontramos muitos irmãos em Cristo que creem que Ele já veio, já esteve, está entre nós aqui. Algumas pessoas creem que futuramente, em algum momento, haverá um arrebatamento secreto, então uns e outros vão ser levados. Questões diferentes com relação à volta de Jesus. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia diz de que todos vão ver. Todos. Não piscar de olhos. É um fato. É algo que nós não podemos mudar. É algo que não cabe a mim e você. Cabe a mim e você uma única coisa: ou estar preparado para Ele, ou não estar preparado para Ele. Mas Jesus vai voltar. Eu quero chegar então aqui à última realidade que nos apresenta o texto bíblico. Jesus vai voltar, diz o texto, aparecerá a segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Só aqueles que se valeram dos benefícios da primeira vinda poderão aproveitar os benefícios da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, haverá um povo que o aguarda. Não serão todos. O texto é bem claro. Para os que o aguardam. Por mais que muitos digam o nome de Jesus, nem todos estão esperando esse retorno de Cristo. Muitas pessoas estão muito bem aqui. Não querem mais nada. Não esperam mais nada. Mas quando Cristo voltar, haverá um povo que o aguarda. Não todos. Aqueles, por exemplo, que creem na imortalidade da alma. Por que a volta de Jesus? Não existe necessidade. Aqueles, por exemplo, que creem no arrebatamento secreto. Se é secreto, por que ele vai voltar? Percebe as incoerências? Que povo é esse que está esperando Jesus voltar? É aquele que carrega essa esperança. É aquele que não apenas crê no advento, mas, como nos diz a Bíblia, na carta de Pedro, aguarda de forma ardente. Eu passei por uma mudança esses dias. Na verdade, eu passei por muitas mudanças. E lembro de cada uma delas, pelo menos quase todas elas, algumas já foram muitas mudanças. Quando você está saindo de um lugar e está indo para um novo lugar e tem aquela expectativa da casa nova, não sei quantos de vocês já passaram por isso. Quando você compra a sua casa e você fica naquela ansiedade, né? Estou indo para a minha nova casa. É um momento ansioso, né? Você fica naquele, puxa vida, quando? Será que demora muito? E você tem aquela nova casa e todos aqueles detalhes de um novo lar, uma nova casa. Sabe, irmãos, quando Deus está preparando para nós? Esta nova casa. Será que você está ansioso pela sua nova casa? Como você está se preparando para esse novo lar? Pedro nos diz que é um aguardar ardente. Aquele vai ser o feliz dia do reencontro. O momento mais aguardado pelos filhos de Deus. É necessário mais do que aguardar, mas que essa esperança nos aqueça e nos mova hoje. Eu quero ler o último verso com vocês. Isaías, capítulo 25, verso 8 e 9. Abra a sua Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 25, verso 8 e 9. Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 8 e versículo 9. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, começando no verso 6. Olha como diz a Bíblia. Mas aqui, neste monte, o Senhor dos Exércitos vai oferecer um banquete a todos os povos do mundo. Um banquete com pratos especiais e vinhos selecionados,
um banquete com 7 entradas e as melhores sobremesas. Tudo à vontade. Aqui neste monte o Eterno vai banir a mortalha da desgraça, pendurada sobre todos os povos, a sombra da calamidade que pesa sobre todas as nações. Sim, Ele vai banir a morte para sempre, e o Eterno enxugará toda lágrima de cada rosto. Ele removerá todo sinal de desgraça do seu povo, não importa onde estiverem. Sim, o Eterno está de serviço. Percebe o que Deus vai fazer por nós? Mas como estamos hoje? 5 grandes realidades nesses versos. Aqui, todos nós passamos pela morte. Portanto, a única oportunidade que eu tenho é agora. E para que essa oportunidade seja verdadeira e real, Cristo morreu por mim e por você. Se ofereceu para nos salvar do pecado. Não apenas agora. Ele vai voltar. E quando voltar, vai vir buscar aqueles que o esperam. A minha pergunta é: você espera? Você se preparou? Está se preparando? Que pela graça de Deus, a sua vida hoje seja de alguém que está preparado em todos os minutos da vida. Que Deus nos abençoe.